Eu e o meu corpo. Os nossos órgãos são todos muito diferentes. Por que será que isso acontece? O corpo humano funciona como uma fábrica. Órgãos como os pulmões, estômago e coração são as máquinas. Os músculos, ossos e pele são as paredes e pilares. E o cérebro é o chefe que tudo controla. Executam todos tarefas muito diferentes, mas trabalham sempre em equipa para nos manterem vivos e saudáveis. E cada órgão não é mais do que um conjunto de tecidos formados por células. Células? Sim, tal como os tijolos de uma casa, as células são as peças que constroem todos os seres vivos. São tão pequenas que nem as conseguimos ver. E no nosso corpo existem tantas que é impossível contá-las. São pelo menos 100 bilhões. E são muito diferentes também. Existem cerca de 200 tipos. Todos os órgãos têm células com formas e tamanhos variados. Por isso é que o seu aspecto é tão diferente e funcionam de maneiras tão distintas. Mas o mais importante é que as células trabalham sempre em equipa para que possamos comer, andar, respirar e também falar, pensar ou brincar. Quando comemos, depois da digestão dos alimentos no estômago, eles passam para o intestino. São as células epiteliais do intestino que transferem para o sangue os nutrientes da comida. Através de umas estruturas semelhantes aos dedos das mãos, elas agarram os nutrientes e entregam-nos ao sangue nos vasos sanguíneos. É desta forma que chega a energia a todas as células do corpo. Mas o sangue não transporta apenas nutrientes. Ao mesmo tempo, leva o oxigênio do ar. Cada vez que inspiramos e expiramos, o ar que entra pelo nariz e boca faz uma viagem de ida e volta aos pulmões. Na ida, umas células do sangue chamadas glóbulos vermelhos levam o oxigênio do ar inspirado desde os pulmões a todo o corpo. À vinda, essas mesmas células trazem o dióxido de carbono, que é como lixo produzido no organismo, para que saia no ar expirado pelos pulmões. Para o sangue percorrer todo o corpo e levar-lhe o oxigênio e nutrientes, é bombeado pelo coração. São as células chamadas miócitos do coração que, ao contraírem e relaxarem, bombeiam o sangue. Já reparaste que sempre que fazes ginástica ou jogas futebol, o coração bate mais depressa? Isso acontece porque os miócitos do coração estão a bombear sangue com muita força para que não falte nem oxigênio, nem nutrientes, à medida que gastas energia. Outros músculos, como o coração, são os dos braços ou pernas. Neles existem as células musculares esqueléticas, que são responsáveis pelos movimentos e postura do corpo. Dentro delas existem milhões de fios deslizantes que cruzam e descruzam para os músculos contraírem e relaxarem. Quando, por exemplo, fazes força com o braço, os fios cruzam, fazendo com que as células encolham, e por isso um dos músculos fica mais alto. Quando relaxas o braço, os fios descruzam e as células voltam a ficar mais longas. Mas não seria possível os músculos moverem-se, os órgãos estarem seguros e alguns até protegidos, se não existissem os ossos e neles umas células chamadas osteócitos. Já deves ter ouvido dizer que beber leite faz bem aos ossos. Isso é verdade porque os osteócitos têm à sua volta uma massa onde armazenam o cálcio presente no leite. É assim que, ao longo do crescimento, os ossos da cabeça, tronco e membros se mantêm fortes e saudáveis. Também importante para a nossa sobrevivência é a pele, o maior órgão do corpo humano. A pele, tal como os intestinos, tem células epiteliais, mas estas estão todas muito juntas e empilhadas, para além de serem bastante elásticas e flexíveis. Por isso é que nos protegem dos micróbios e da luz do sol e ajudam a impedir que a água do nosso corpo saia. Lembras-te que o corpo humano funciona como uma fábrica e que o cérebro é o chefe? Na verdade, são os neurónios, as células do cérebro, que controlam todas as ações do nosso corpo até quando estamos a dormir.
É através de impulsos elétricos que passam de um neurónio para o outro que as decisões enviadas pelo cérebro chegam às várias partes do corpo. E da mesma maneira, o cérebro é informado do que se passa no exterior. Quando estamos alegres, são os neurónios que dizem aos músculos da boca para sorrir. Muito fixe! Não fazia ideia que existiam umas coisas assim tão pequeninas nos órgãos, nem que podiam ser tão diferentes. Mas como é que se sabe tanto sobre as células e o seu funcionamento? São os cientistas que estudam as células nos laboratórios de diversas maneiras. Por exemplo, muitas vezes colocam células numa caixa com nutrientes onde se multiplicam. Conseguem assim uma maior quantidade de células, o que permite estudá-las melhor. Como são tão pequenas que não se vêem a olho nu, os cientistas usam o microscópio para ver a forma das células, como se comportam e até o que têm lá dentro, ou seja, o que as constitui. Uau! Então, se estudarmos muito bem as células, ficamos a saber tudo sobre o nosso organismo? Não é bem assim. Estudar as células e o seu interior permite saber muita coisa. Mas os cientistas, quando querem descobrir a sua função num órgão, têm de trabalhar com seres vivos. Há muitos estudos que não podem ser feitos com pessoas. Por isso, os cientistas usam, por exemplo, animais que tenham características parecidas com as nossas. Animais? Sim, apesar de nós sermos muito diferentes de um porco, de um ratinho, de um peixe ou de um sapo, temos os mesmos órgãos essenciais à vida, como o coração, intestino, cérebro, embora por vezes com aspecto diferente. Mas o mais importante é que os tipos de células de animais e humanos têm muitas características iguais. De facto, são as semelhanças com as células de animais que permitem aos cientistas utilizá-los para estudar doenças, descobrir medicamentos, entre outras coisas. Sabias que os medicamentos que tomas para a gripe, ou se sofres de asma ou de diabetes, surgiram graças a estudos que foram feitos em animais? É desta forma que os cientistas conseguem responder a perguntas e perceber melhor como o nosso organismo funciona. É desta forma que os cientistas conseguem responder a perguntas e perceber melhor como o nosso organismo funciona.